A pergunta é a seguinte: como alguém poderia ser arrebatado antes ou até mesmo durante a grande tribulação, se as Escrituras afirmam que não há arrebatamento de vivos sem a ressurreição dos que já morreram em Cristo? 1 Tessalonicenses 4,17. Ao mesmo tempo que na primeira ressurreição ressuscitarão aqueles que morreram durante a grande tribulação. Apocalipse, capítulo 20, verso 4 e 5. Se eles morrerão durante a grande tribulação e ressuscitarão na primeira ressurreição, como pode acontecer o arrebatamento antes ou durante a grande tribulação, se não há arrebatamento de vivos sem a ressurreição dos que já morreram em Cristo? Para o arrebatamento acontecer, deve-se haver primeiro a ressurreição. Sem ressurreição não há arrebatamento. E Apocalipse, capítulo 20, verso 4 e 5, está dizendo que a primeira ressurreição é somente após a grande tribulação, pois irão ressuscitar nesta os que propriamente morreram durante a grande tribulação. Com isto tudo já explicado, só nos resta a simples, taxativa e categórica conclusão que, preste atenção, a igreja só poderá ser arrebatada no final da grande tribulação, na vinda de Jesus Cristo em glória. E ponto final. É o que a Bíblia diz. Se você não gostou do que a Escritura está dizendo, sugiro que você se converta. Sugiro que você tenha mais humildade e aceite o que a Escritura está dizendo. Porque não adianta você ser desonesto, exegeta, e continuar pregando o Evangelho, porque você estará pregando um outro Evangelho herético, sincrético, ecumênico, diluído, híbrido, ralo, superficial, e que estará, na verdade, levando engano para as pessoas, ao invés da verdade plena e absoluta sobre este tema. Graça e paz aos irmãos e às irmãs que vão assistir este vídeo. Eu sou o Rômulo Marasquim, este é o canal Firmeza da Verdade. Esta é a terceira parte da série sobre o arrebatamento da igreja. Já foram gravados 2 vídeos, a parte 1 e a parte 2. Na parte 1 eu abordei sobre o capítulo 1 e o capítulo 2, ou seja, sobre a origem do pré-tribulacionismo. Falei um pouco sobre o pré-tribulacionismo, como ele surgiu, e também se Israel estava separado da igreja. No capítulo 3, que foi o vídeo 2, eu abordei sobre a má interpretação de versículos isolados. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. Oti uk etheto emas o theosis zorgen, alis peripissin soterias diatukeriu emon Iesu Christu. E no vídeo 3, que é este, capítulo 4, vou abordar sobre as ressurreições, as trombetas e a segunda vinda de Cristo, juntamente com os textos que falam sobre o arrebatamento da igreja. Este será um vídeo muito esclarecedor, um dos mais esclarecedores de toda a série. Então eu peço a você humildemente que você antes ative a notificação aí no canal, inscreva-se e ative a notificação para poder receber os novos vídeos, porque o YouTube mudou. Agora você não basta só se inscrever, tem que também ativar a notificação. E mesmo assim, mesmo ativando a notificação, talvez você não receba os próximos vídeos, porque o YouTube está com alguns problemas ou também faz isso de propósito. Então eu peço humildemente que você preste atenção neste vídeo sobre o arrebatamento da igreja, sobre as ressurreições, as trombetas e a segunda vinda de Cristo. Nesse vídeo você saberá exatamente o quando a igreja será arrebatada, se antes, durante ou somente no final da grande tribulação. A ressurreição é onde está a chave de toda a questão. A boa metodologia de interpretação das Escrituras é aquela que procura entender a passagem bíblica que registra sobre determinado assunto à luz de outras passagens bíblicas que também registram sobre aquele mesmo assunto. Nesse sentido, eu gostaria de apresentar uma pequena reflexão nos seguintes textos. Dizem assim os textos:
E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 31. Outro texto. Porquanto o Senhor mesmo, dado o grito de comando, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. Outro texto. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. Outro texto. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Apocalipse 11, 15. A boa metodologia de interpretação irá perceber fatalmente que os assuntos tratados nestes textos citados é o mesmo evento, a volta do Messias. Já na má metodologia de interpretação, o leitor aponta o seu grande dedo aleatoriamente e cria eventos inexistentes nas passagens citadas, apenas para encaixar desonestamente sua própria teologia e escatologia nas Escrituras. Nas passagens citadas, percebemos que em todas elas existe um elemento em comum: um toque de trombeta. Não parece ser coerente e nem mesmo saudável alguém, sem nenhum compromisso com o texto, apontar para alguns desses textos e dizer: são trombetas diferentes. Mas como saberíamos que de fato todas essas trombetas na verdade são uma única e mesma trombeta? Bom, analisar diligentemente e exegeticamente a despeito da segunda vinda de Cristo, ressurreição dos justos e arrebatamento da igreja é uma ótima forma de sabermos se são trombetas diferentes ou trata-se de uma única e mesma trombeta. Com estes três temas, segunda vinda de Cristo, ressurreição dos justos e arrebatamento da igreja, nós damos prosseguimento. Quando o Apocalipse capítulo 20, verso 5 fala da primeira ressurreição, exclui automaticamente outra anterior. Quando é dito primeira ressurreição, fica muito compreensível que o texto está afirmando que não há ressurreição antes desta. Porquanto é a primeira ressurreição, não a segunda ou terceira. Quando se fala em primeira ressurreição, está se referindo em ressurreição em massa dos santos, e claramente afirmando que não haverá nenhuma ressurreição em massa anterior a esse momento. Alguns tentam contra-argumentar, sustentando a divisão da primeira ressurreição em etapas. Porém, o texto apocalíptico é taxativo. Esta é a primeira ressurreição. A ressurreição da igreja, por etapas, não é revelada na Bíblia. Pelo contrário, o apóstolo Paulo ensina que a ressurreição dos que são de Cristo se dará na única, visível e gloriosa volta dele. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 21 e 23 afirma isso. Diz assim no texto grego, acompanhe, e depois no português. Epdigare de anthropo thanatos, και de anthropo anastasis necron, ekastos, dentro idiotagmati, aparchi Christos, eptaitu Christu enti parousia atu. Acompanhe no português. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo. Quando? Na sua vinda. 1 Coríntios 15, 21 e 23, no português. Neste texto, temos duas palavras essenciais para a compreensão acerca da ressurreição e da segunda vinda de Cristo. A primeira destacada é anástasis, que significa ressurreição, um estado melhor e de bem-aventurança eterna, ressurreição dos mortos. Isso segundo o dicionário James Strong. A outra é parousia, que significa literalmente vinda, chegada,
E no aspecto físico, presença, chegada, presença visível, reaparecimento. Segundo o dicionário grego James Strong, anástasis significa uma ressurreição dos mortos, levantar dentre os mortos, um estado melhor e de bem-aventurança eterna. Referindo-se à ressurreição de Jesus, está em Atos 1:22, Atos 2:31, Atos 4:33, Atos 17, verso 18, Romanos 1:4, Romanos 6:5, Filipenses 3:10, 1 Pedro 1:3 e 1 Pedro 3:21, referindo-se à ressurreição futura e geral que ocorrerá no final dos tempos, está em João 11:14, Atos 17:32, Atos 24, verso 15 e 21, Atos 26, verso 23, 1 Coríntios 15, versos 12, 13, 21 e 42, e Hebreus 6:2. Tanto a ressurreição para a vida, anastasin zois, quanto a ressurreição para a condenação, anastasin christos, está em João 5:29, é usada a mesma palavra. Acompanhe o texto em grego koine, que é como o Novo Testamento foi escrito, e depois no português. Kek poresante, itagata pensates, is anastasin zois, e teta fala praxates, is anastasin christos. Acompanhe no português. Sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição, anástasis da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição, ou seja, anástasis do juízo, da condenação. João 5:29 na tradução para o português. Esta ressurreição geral era negada pelos saduceus. Isso está em Mateus 22:23, verso 28, verso 30 e 31. Marcos, capítulo 12, verso 18 e 23. Lucas, capítulo 20, verso 27 e 33. E Atos 23, verso 8 também. Bem como também era negada por certos cristãos. 2 Timóteo 2,18. Referindo-se à ressurreição dos justos. Está em Mateus, capítulo 22, verso 30. Lucas, capítulo 14, verso 14. E Lucas, capítulo 20, verso 35 e 36. Também chamada de primeira ressurreição. Esta palavra, anástasis, também está ligada com a primeira ressurreição. Está em Apocalipse, capítulo 20, versos 5 e 6. E confira esse texto com 1 Coríntios, capítulo 15, versos 23 e 24. E também 1 Tessalonicenses 4:16. Todos trazem a palavra anástasis. Esta primeira ressurreição não pode estar dividida em três partes. Primeiro, porque não encontramos nenhum versículo sequer que respalde essa tese. E segundo, porque a ressurreição se dará apenas na vinda parousia de Cristo. É o que o texto diz. Depois os que são de Cristo, na sua vinda, parousia, 1 Coríntios 15, 23. O termo parousia, vinda, sempre se refere à vinda em glória no final da grande tribulação. Segundo o dicionário grego James Strong, parousia significa estar perto, advento, frequentemente retorno, especialmente de Cristo, para punir Jerusalém ou, finalmente, os ímpios. Consequentemente, aspecto físico, chegada, presença, usada a respeito da segunda vinda de Cristo. Na Escritura está em Mateus, capítulo 24, verso 3, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 23, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 19, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, 2 Pedro, capítulo 3, verso 4, 1 João, capítulo 2, versículo 28. A vinda do Filho do Homem, na Escritura, essa expressão está em Mateus, capítulo 24, verso 27, verso 37 e 39. A vinda do Senhor, essa expressão está em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13. E capítulo 4, verso 15. Também capítulo 5, verso 23. Em 2 Tessalonicenses está em capítulo 2, verso 1. E em Tiago, no capítulo 5, verso 7 e 8. E em 2 Pedro 1, 16. A expressão a vinda do dia de Deus está em 2 Pedro 3, 12. Em absolutamente todas essas passagens encontramos o termo parousia, termo este que se refere especificamente à segunda vinda de Cristo em glória no final da grande tribulação. Alguns, agindo desonestamente, tentam dividir a primeira ressurreição em 2 ou até 3 etapas. Mas o problema é que a própria Escritura entraria em contradição
se isso fosse verdade, para se provar que a primeira ressurreição está dividida em 2 ou 3 etapas, deve-se comprovar pela palavra, onde mostra 2 ou 3 ressurreições de justos entre a morte de Cristo e a segunda vinda de Cristo em glória. Bom, um texto onde nos mostra que foram ressuscitados muitos corpos de santos logo após a morte de Cristo na cruz é Mateus 27:52. Vamos ler o texto em grego koiné, que é como o Novo Testamento foi escrito, para não termos dúvida, e também depois a tradução direta para o português. O texto grego diz assim: que tamenemea neortesan, que pola somataton, que memenon, egon egertesan. Português: e os sepulcros foram abertos, e muitos corpos dos santos adormecidos foram ressuscitados. Mateus 27:52. O problema é que se estes santos estivessem incluídos na primeira ressurreição de Apocalipse capítulo 20, verso 5, o termo que deveria aparecer no texto grego teria de ser anástasis, ressurreição, um estado melhor e de bem-aventurança eterna, ressurreição dos mortos. Todavia, vemos o termo egertesan, uma derivação do verbo egeiro, que significa despertar, acordar, erguer, levantar, ficar de pé, apenas. Ou seja, estes homens de Mateus 27:52, que é uma grande base que os pré-tribulacionistas ou também alguns outros teólogos desonestos e dispensacionalistas usam para dizer que a ressurreição da igreja está dividida em etapas, não pode ser usado, porque eles estavam mortos e apenas foram despertados, ou seja, acordados, levantados e postos de pé, sim. Mas, o detalhe, morreram novamente. Já os de Apocalipse, capítulo 20, verso 4 e 5, serão literalmente ressuscitados para um estado de bem-aventurança eterna. É diferente. O termo é diferente, a ressurreição também. Numa, Deus apenas desperta e levanta. Na outra, Deus literalmente glorifica na ressurreição em massa. O termo é bem diferente, o resultado de cada operação sobrenatural vindas de Deus também. Numa, Deus apenas desperta. Na outra, Ele literalmente ressuscita para uma condição de vida eterna. O termo usado em Apocalipse 20, verso 5, é anástasis, ressurreição. Veja o texto em grego e depois do português, que diz: Ilipiton nekron, ukezesan, achri telestetachilia, ete, ate anastasis reprote. Português: os restantes dos mortos não viveram até serem completados os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Apocalipse, capítulo 20, verso 5. Com essa simples exegese, conseguimos concluir que esta ressurreição de Mateus, capítulo 27, verso 52, que na verdade é apenas um despertar, um acordar, um fazer voltar às faculdades dos santos. Quando o Messias morreu na cruz, não faz parte, em hipótese alguma, da primeira ressurreição de Apocalipse 20, verso 5. Portanto, descartamos totalmente a tese, apenas uma tese, que afirma que a primeira ressurreição está dividida em 3 etapas, porque não tem base bíblica. A igreja, a ressurreição da igreja, dos justos, não está definitivamente dividida em 3 etapas. É o que a Bíblia diz. Se você não gostou do que a Escritura está dizendo, sugiro que você se converta. Sugiro que você tenha mais humildade e aceite o que a Escritura está dizendo. Porque não adianta você ser desonesto, exegeta, e continuar pregando o Evangelho, porque você estará pregando um outro Evangelho herético, sincrético, ecumênico, diluído, híbrido, ralo, superficial, e que estará, na verdade, levando engano para as pessoas, ao invés da verdade plena e absoluta sobre este tema. Agora, já que está claríssimo, segundo as Escrituras, que a primeira ressurreição não está dividida em 3 etapas, veremos se a primeira ressurreição de Apocalipse, capítulo 20, verso 5, pode estar dividida em 2 etapas ou será apenas um único evento. Tendo em mente o que já analisamos, vamos analisar 2 contextos. Estes versículos são os mais usados. Preste atenção. O primeiro é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15 a 17.
onde diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e que só depois os vivos serão arrebatados, indicando que não acontecerá o arrebatamento da igreja sem que aconteça antes a ressurreição dos justos. O texto em grego diz assim, depois você acompanha no português. Tutogarim legomenem logo Kyrio, otiemis isontis, hyperlipomeni isten parousiantu Kyrio umeltassomen, tus kenitentas. Verso 16. Otiatos o Kyrios in kelesmati en phoni archangelo, ken salpigiteu, katabesate apuranu, ki ine ekri in Christo anastesonte proton. Verso 17. Eptaimis isontes, hyperlipomeni amasin atis arpagesometa, enefales. Isapantasintu Kyrio isaera, ki utos pantotesin Kyrio esometa. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17, em grego koine. Tradução para o português fica assim, verso 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os vivos, os remanescentes, para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormiram. Verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dado o grito de comando, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós, os vivos, os remanescentes, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos sempre com o Senhor. Preste muita atenção. Logo no começo do versículo 15, vemos uma palavra que nos revela claramente quando o evento do arrebatamento da igreja irá acontecer. A palavra grega é parousia, uma derivação de parousia, que significa vinda, retorno, chegada, presença. Sempre é usada para se referir à segunda vinda de Cristo em glória, conforme já vimos anteriormente. Portanto, segundo este contexto, o nosso encontro com Cristo não pode ser secreto, anterior e nem no meio da grande tribulação. Continuando ainda no verso 15, vemos outra coisa interessante. Paulo diz que nada acontecerá com os vivos sem que antes aconteça algo com os que dormem, ou seja, com os que já morreram salvos em Cristo. Pois está escrito, nós, os vivos, os remanescentes para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormiram, os que dormem. Confirmando a regra, regra escatológica da Escritura, que primeiro a ressurreição dos justos tem que acontecer, para que somente depois ocorra o arrebatamento. Agora, vamos para o verso 16. Neste verso, vemos uma palavra-chave grega muito importante, anastasis, que no texto está anastesonte. Anastesonte é uma forma flexionada de anástasis, que significa uma ressurreição dos mortos, levantar dentre os mortos, um estado melhor de bem-aventurança eterna. Significado este que, como já vimos anteriormente, refere-se à ressurreição dos justos, a também chamada primeira ressurreição de Apocalipse capítulo 20, verso 5. Então, até aqui, nestes dois versículos, vemos que a primeira ressurreição, anástasis, está ligadíssima com a segunda vinda, ou seja, a parousia de Cristo. Isto nos indica claramente que a ressurreição dos justos se dará no dia que Cristo voltar em glória, ou seja, na sua vinda, retorno, chegada, presença, parousia. Prosseguindo, no verso 17, temos a famosa palavra grega, arpagesometa, que significa literalmente, seremos arrebatados. Ela vem da raiz arpazo, significa agarrar, com várias implicações. Capturar, alcançar, arrancar, puxar, tomar, à força,
verbo que significa agarrar, espoliar, apanhar, tomar para si, fugir com pressa. Referindo-se a pessoas, está em João 6,15, Atos 8,39, 23,10, 2 Coríntios 12, verso 2 e verso 4, 1 Tessalonicenses 4,17 e Apocalipse 12, verso 5. Um dos versículos mais usados pelo pré-tribulacionismo é esse, 1 Tessalonicenses 4,17. Porém, usado isoladamente, ele não prova absolutamente nada no que diz respeito ao tempo, cronos, de quando será o arrebatamento. Ele apenas nos ensina que um dia a igreja será arrebatada. Entretanto, não nos informa quando. Se o arrebatamento da igreja será antes ou depois da grande tribulação, se no início do reinado do anticristo ou na segunda vinda de Cristo em glória, devemos por obrigação analisar o contexto onde estão esses versículos, o 15, o 16 e o 17. O contexto diz que todo este grandioso evento ocorrerá na parousia de Cristo, ou seja, na segunda vinda, chegada, presença física de Cristo. É o que diz o verso 15. Impossível negar esta verdade. Categoricamente, o contexto também diz que no momento da segunda vinda de Cristo, primeiro acontece a ressurreição. Está no verso 16. E que só depois ocorre o arrebatamento. Verso 17. Portanto, preste extrema atenção para esse momento. Portanto, o primeiro princípio a se aprender aqui que é uma regra universal, escatológica cristã. Primeira regra, princípio, regra. Não há arrebatamento de vivos sem a ressurreição dos que já morreram em Cristo. O primeiro princípio que devemos entender é que, para o arrebatamento, arpazo, acontecer, deve-se haver primeiro a ressurreição, anástasis, dos justos em massa, a chamada primeira ressurreição. De Apocalipse capítulo 20, verso 5. Sem esta ressurreição não há arrebatamento. Esta é uma regra básica da escatologia. Com este princípio extremamente claro em nossas mentes, apresentarei a outra passagem, que é Apocalipse, capítulo 20, verso 4 e 5, onde diz que os que morreram durante a grande tribulação, por não adorarem a besta nem a sua imagem, e por não receberem a marca da besta na mão ou na testa, na fronte, ressuscitarão na primeira ressurreição. Acompanhe o texto em português. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora o verso 5, preste muita atenção. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Agora veja o verso 5 em grego koine, o que diz? Iripiton nekron, o kesesan, ahritelesteta hilia ete, até he anastasis he prote, a primeira ressurreição. Através desta simples revelação, conseguimos entender que aqueles que morrerão durante a grande tribulação, por não adorarem a besta, nem a sua imagem, e nem receberem a sua marca na mão ou na testa, ressuscitarão e reinarão com Cristo. Não obstante, também conseguimos compreender que estes morrerão quando? Durante o governo do anticristo aqui na Terra. E que, portanto, não poderão ressuscitar antes deste período em que o anticristo começará a reinar. Pois ninguém pode ressuscitar antes de morrer. Ou você conhece alguém que
ressuscitou antes de morrer. Sabendo disso, temos o segundo princípio a se aprender, que é: a primeira ressurreição não pode acontecer nem antes e nem durante a grande tribulação. Por que este princípio? Ora, é muito lógico e simples. Porque Apocalipse capítulo 20, verso 4 diz que eles morrerão durante o reinado da besta, anticristo, por não adorarem a sua imagem, nem receberem seu sinal na mão ou na testa. E sabemos que o anticristo se manifestará apenas no início da grande tribulação. Portanto, eles morrerão durante a grande tribulação, mas ressuscitarão, e nenhum morto ressuscita antes de morrer. Ou você conhece, por um acaso, alguém que ressuscitou antes de morrer? Alguém só pode ressuscitar depois que morre, não acha? Então, para concluir e saber definitivamente quando será o arrebatamento da igreja, vamos relembrar os dois princípios e regras sobre a ressurreição e o arrebatamento. Primeiro, não há arrebatamento de vivos sem a ressurreição dos que já morreram em Cristo. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17. Todo pré-tribulacionista é obrigado a aceitar isso. Se não estiver aceitando isso, essa regra, só pode ser herege. Segunda regra, a primeira ressurreição não pode acontecer nem antes e nem durante a grande tribulação. Está em Apocalipse, capítulo 20, verso 4 e 5. Automaticamente se manifesta a seguinte pergunta, que inclusive é uma pergunta irrespondível para qualquer pré-tribulacionista ou dispensacionalista e que refuta toda a sua teoria. A pergunta é a seguinte: como alguém poderia ser arrebatado antes ou até mesmo durante a grande tribulação, se as Escrituras afirmam que não há arrebatamento de vivos sem a ressurreição dos que já morreram em Cristo? 1 Tessalonicenses 4,17. Ao mesmo tempo que na primeira ressurreição ressuscitarão aqueles que morreram durante a grande tribulação. Apocalipse, capítulo 20, verso 4 e 5. Se eles morrerão durante a grande tribulação e ressuscitarão na primeira ressurreição, como pode acontecer o arrebatamento antes ou durante a grande tribulação, se não há arrebatamento de vivos sem a ressurreição dos que já morreram em Cristo? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. É impossível. É uma pergunta irrespondível para qualquer pré-tribulacionista. Para o arrebatamento acontecer, deve-se haver primeiro a ressurreição. Sem ressurreição não há arrebatamento. E Apocalipse, capítulo 20, verso 4 e 5, está dizendo que a primeira ressurreição é somente após a grande tribulação, pois irão ressuscitar nesta os que propriamente morreram durante a grande tribulação. Com isto tudo já explicado, só nos resta a simples, taxativa e categórica conclusão que, preste atenção, a igreja só poderá ser arrebatada no final da grande tribulação, na vinda de Jesus Cristo em glória. E ponto final. Com esta simples explicação, fundamentada apenas nas Escrituras, apenas na palavra de Deus, descartamos totalmente a invenção pré-tribulacionista de que a primeira ressurreição tem duas etapas. Pelo contrário, o apóstolo Paulo ensina que a ressurreição dos que são de Cristo se dará em uma ocasião somente, na segunda vinda dele. 1 Coríntios 15, 21 a 23. Portanto, a divisão da primeira ressurreição em etapas não é uma interpretação bíblica, saudável e coerente, mas inventada pelo homem para tentar corroborar a tese pré-tribulacionista. Outros textos que apoiam isso são João capítulo 6, versos 39, 40, 44 e 54, que dizem que a ressurreição é somente no último dia. Preste atenção. Verso 39 diz: E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Quando? Antes da grande tribulação? No meio da tribulação? No último dia. Então, se a ressurreição no último dia e o arrebatamento não ocorre sem ressurreição, o arrebatamento só pode acontecer no último dia também. Verso 40, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna,
e eu o ressuscitarei no último dia. Verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Verso 54. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei quando? 7 anos antes da volta de Cristo em glória? Quando o anticristo aparecer? No meio da tribulação? No último dia. Então a ressurreição é no último dia. O termo ressuscitarei, na passagem citada, é anástaso, uma forma flexionada de anástasis. Mesmo termo usado em Apocalipse 20, verso 5, para a primeira ressurreição. Anástase pronto. Ora, se estes textos estão afirmando que a ressurreição será somente no último dia, como pode acontecer uma ressurreição antes da grande tribulação, ou até mesmo durante a mesma? Por acaso o último dia é antes da grande tribulação? Não seria muito mais bíblico e coerente compreender que o último dia será quando Jesus voltar em glória no final da grande tribulação? Sinceramente, acredito que quem lê essa passagem de João 6, 39 a 54 e não entende que a ressurreição dos justos, a chamada primeira ressurreição, de Apocalipse 20, verso 5, está apenas no último dia, será apenas no último dia, exatamente na vinda para o sim de Cristo em glória, e ainda diz que será antes ou durante a grande tribulação, sofre um sério problema de cauterização mental quanto a essa questão, e desonestidade, tanto exegética quanto intelectual. Os textos são extremamente claros. Eu ressuscitarei no último dia. Em parte alguma das Escrituras nós encontramos 2 ressurreições de justos. E ponto final. Outro texto que apoia isso está em 1 Coríntios 15, 51 e 55. Um texto muito usado, erroneamente, extremamente, de forma equivocada, pelos pré-tribulacionistas e dispensacionalistas, que diz que no ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Acompanhe o texto que diz: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas transformados seremos todos. Todos aqui, todos os eleitos, todos os que são de Cristo, e não todos cada habitante do mundo. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Preste atenção. No ressoar da última trombeta, porventura, eu tenho uma pergunta para você. Porventura, a última trombeta toca antes da grande tribulação? Absolutamente, é claro que não. De modo nenhum. Quando as Escrituras falam de última trombeta, exclui qualquer outra trombeta posterior. No entanto, vemos 7 trombetas sendo tocadas durante a grande tribulação. E aí, José, será que estamos conseguindo compreender a absurda discrepância entre o pré-tribulacionismo com o que as Escrituras dizem? E deixa eu abrir um pequeno parênteses aqui. Note que o texto não diz que o arrebatamento será num abrir e fechar de olhos, mas sim apenas a transformação. A transformação do corpo será num abrir e fechar de olhos. Portanto, tire de sua cabeça a ideia de que o arrebatamento será iminente, secreto, invisível e rápido, de modo que o mundo não verá e que só os salvos verão. Isso é uma tremenda de uma heresia. Tremenda de uma heresia, uma pataquada inventada pelos homens. Má interpretação, equívoco, achismo. Este contexto de 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 a 55, dá tanta base ao pós-tribulacionismo que chega a dizer que não existirá mais a morte nos versos 54 e 55 após o cumprimento do que está ali descrito, que é a ressurreição para a imortalidade. O arrebatamento da igreja e a glorificação da mesma para a incorruptibilidade também. Veja só, o verso 53 diz: Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Isso vai acontecer no arrebatamento da igreja, na volta de Cristo à terra. É a glorificação da igreja.
e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Verso 54. E quando isto que é corruptível, quando? No arrebatamento, na glorificação, na segunda vinda de Cristo, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Verso 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 53 a 55. Analise bem. Não existirá mais morte após este momento, refutando definitivamente o pré-tribulacionismo, pois encontramos registrado nas Escrituras que será na grande tribulação onde morrerão o maior número de pessoas da história. Ora, se haverá muitas mortes durante a tribulação, como 1 Coríntios 15, 51 a 55 poderia ser usado para respaldar o pré-tribulacionismo? Já que o pré-tribulacionismo usa esse texto para tentar corroborar a sua tese herética e equivocada, labiríntica, errônea, que será o arrebatamento da igreja, um piscar de olhos, em 1 Coríntios 15, 51 a 55. Como? Se haverá muitas mortes após esse momento, então. Então você vê a terrível contradição, a horrenda contradição nesses textos usados pelos pré-tribulacionistas. Porque, se analisados corretamente, você vê que após o cumprimento desse abrir e fechar de olhos e a ressurreição que será na última trombeta, esse texto de 1 Coríntios 15, não haverá mais morte depois disso. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Que vitória? A vitória da ressurreição, da glorificação, a vitória de Cristo, a vitória que Cristo conquistou na cruz. O mérito é todo dele. A vitória é isso. Cadê o arrebatamento pré-tribulacionista? Sumiu, foi arrebatado. Concluímos, assim, que o arrebatamento da igreja, em hipótese alguma, pode ser antes da grande tribulação, desmentindo irrefutavelmente a tese, sem base bíblica, pré-tribulacionista. A maioria, se não todos os pré-tribulacionistas, não generalizo, mas a maioria são ensinados e condicionados a pensar que a sétima trombeta não tem nada a ver com as trombetas de Mateus 24, 31, 1 Coríntios 15, 52 e 1 Tessalonicenses 4, 16, que na verdade são a mesma trombeta. Mas eles não pensam assim. O pré-tribulacionismo insiste em ensinar e propagar a ideia de que em Mateus 24, 31 é uma trombeta. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 é a trombeta de Deus. Em 1 Coríntios 15, 52 é a última trombeta. E em Apocalipse 11, 15 é a sétima trombeta. E todas essas não são a mesma. São trombetas diferentes. Para propósitos também diferentes. Porém, o que as Escrituras nos mostram é bem diferente. As Escrituras não mostram essa suposta diferença. O apóstolo Paulo diz que em 1 Coríntios 15, 52, ao toque da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Anastasonte. E nós seremos transformados. Esta ressurreição e transformação é a glorificação da igreja. Portanto, não restam dúvidas de que se refere ao arrebatamento, arpazo, da igreja. O mesmo apóstolo Paulo também diz em 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17, que na segunda vinda, parousia de Cristo, ao toque da trombeta de Deus, os mortos em Cristo também ressuscitarão. Anastasonte, a mesma palavra. E os que continuarem vivos até o fim da tribulação serão arrebatados. Arpaio sua meta. O arpazo, o arrebatamento. Novamente encontramos a ressurreição, anastasis, e o arrebatamento, o arpazo, da igreja, citados em um único evento. E ao toque de uma trombeta, salpig, trombeta em grego, e está em ambos esses textos citados. Mas apesar de Paulo referir-se a ela como trombeta de Deus, não significa de modo algum que é outra trombeta. Isso se dá pelo fato de não ser a terminologia que define os fatos, mas sim os fatos propriamente ditos, que definem o tempo e o que acontece.
que é a segunda vinda, parousia de Cristo, a ressurreição, anástasis, e o arrebatamento, arpazo. Os três estão ligados. O interessante aqui é que o que define os acontecimentos, esses três acontecimentos, não é a terminologia dada, mas sim os acontecimentos propriamente ditos. São eles os acontecimentos que definem quando será a segunda vinda de Cristo, a ressurreição e o arrebatamento. Porque é impossível separar a segunda vinda de Cristo da ressurreição dos justos e estes do arrebatamento da igreja. É impossível. Todos estão interligados. Se alguém conseguir fazer tal proeza, ou seja, separar tais eventos, esse alguém não leu as Escrituras e só pode ser um deturpador da verdade. É uma dessas duas coisas. Se leu, é deturpador da verdade. Se não leu, é porque é ignorante. Com isto explicado, vem a pergunta. Essa última trombeta de 1 Coríntios 15:52 e 1 Tessalonicenses 4:16 é a sétima trombeta de Apocalipse? Essa é uma dúvida frequente. Primeiramente, existe algo muito interessante sobre o mistério de Deus e a sétima trombeta, que eu gostaria de mostrar para vocês. Prestem atenção, é muito interessante. O texto diz: eis que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15:51 e 52. Agora o outro texto, olha só. De Apocalipse. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Apocalipse 10, verso 7. Será que João estaria aqui mencionando Paulo? Em Apocalipse 10, 7, está escrito que o mistério de Deus se cumprirá nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta. Quando, sob o prisma dos últimos acontecimentos, abordamos os conceitos mistério e trombeta, observamos um interessante sincronismo entre esta passagem e a revelação dada a Paulo sobre o mistério que ocorreria ao soar da última trombeta de 1 Coríntios 15, 51 e 53. Esse sincronismo entre a revelação dada a Paulo e aquela recebida por João nos parece muito mais do que uma mera coincidência. Até porque coincidências não existem, mas sim Jesuscidências. Não nos restam dúvidas de que o mistério que Paulo se refere em 1 Coríntios 15, 51 e 52, ao toque da última trombeta, é a ressurreição dos justos e a transformação dos santos, que estiverem vivos no final da grande tribulação, ou seja, é a glorificação da igreja. Não obstante, o mistério de Deus, que se cumprirá ao toque da sétima trombeta, de Apocalipse 10, verso 7, também é o mesmo, como veremos a seguir. Vejamos o que acontece ao ressoar a sétima trombeta de Apocalipse. Acompanhe os versículos. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus e Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos para serem julgados. E o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Apocalipse 11, 15 a 18. Ao ressoar a sétima trombeta, cumpre-se a volta de Cristo, o tempo dos mortos serem julgados, dos profetas receberem seu galardão, ou seja, recompensa, e dos ímpios que estiverem vivos no final da grande tribulação serem destruídos. Primeiro, a volta de Cristo. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Verso 15. Segundo,
o tempo dos mortos serem julgados. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados. Verso 18. Terceiro, profetas receberem seu galardão. E o tempo de dar-lhes o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes. Verso 18 também. E quarto, os ímpios serem destruídos. E o tempo de destruíres os que destroem a terra. Verso 18 também. Observando o contexto, vemos que a entrega dos reinos do mundo a Cristo ocorre logo após o toque da sétima trombeta. E na segunda vinda de Cristo em glória, porque o verso 15 continua dizendo que ele reinará para todos sempre. Ao mesmo tempo, a exclamação dos 24 anciãos também ocorre logo após o toque da sétima trombeta, deixando evidente que a entrega de galardões, ou seja, recompensa para os santos, se dará após o toque da sétima trombeta, e não antes. E isso inclui também a glorificação da igreja. O tempo do recebimento da recompensa por parte dos fiéis de todos os tempos é um evento relacionado, neste versículo, ao tempo da destruição dos que destroem a terra, relacionando mais uma vez o encontro da igreja com Cristo como um evento inserido no final da grande tribulação. Em Mateus 16, 27, o Senhor já havia revelado que por ocasião de sua vinda parucia na glória de seu Pai e acompanhado pelos seus anjos, ele recompensaria cada um conforme suas obras. Acompanha o texto que diz: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Mateus 16, 27. Analisando Mateus 16, 27, quando será o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo será somente quando ele vier em glória, no final da grande tribulação. Mateus 16, 27 refuta a tese de que o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação para acontecer o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo será quando ele vier em glória. É que diz o texto, virá na glória de seu Pai, com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. E isso então, como que pode ocorrer o arrebatamento secreto ou invisível para o mundo, só visível para os salvos, como dizem erroneamente os pré-tribulacionistas, se ele virá na glória de seu Pai com seus anjos para dar a cada um segundo as suas obras? É impossível. Senão, o pré-tribulacionismo teria que sustentar a ideia absurda de que o arrebatamento da igreja, antes da tribulação, também seria em glória. Ele viria em glória, com anjos. O que é totalmente herético e não tem nenhuma base bíblica para isso. Sobre as bodas do Cordeiro, vejamos estes textos. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E disse-me, escreve, bem-aventurado aquele que é chamado à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me mais, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19, versos 7 a 11. Sabemos que em Apocalipse 19, que acaba a grande tribulação e Cristo volta em glória. E estes textos estão dizendo que as bodas serão no final da grande tribulação. Onde diz que as bodas serão durante a grande tribulação? Em nenhuma passagem das Escrituras é afirmado isso. As bodas do Cordeiro serão no final da tribulação, conforme diz Apocalipse 19. Em Apocalipse 19 que Cristo volta para a terra. Ora, com toda a certeza, depois da última trombeta não haverá mais nenhuma. Então concluímos que a sétima trombeta é a última trombeta. E também, se for a sétima, o arrebatamento só acontecerá depois que todos os selos já tiverem sido abertos e todas as trombetas tiverem sido tocadas. Então o arrebatamento não acontecerá antes da grande tribulação, nem antes do governo do Anticristo. Portanto, não podemos pensar que o arrebatamento possa ocorrer a qualquer momento. Não pode ocorrer hoje. Antes dele, do arrebatamento, o Anticristo deve se manifestar. Todos os selos têm de ser abertos. E todas as trombetas do Apocalipse têm de ser tocadas. Além do mais, antes de concluirmos definitivamente sobre as trombetas, vemos que tanto João
em Apocalipse 11:15, quanto Paulo em 1 Coríntios 15:52 e 1 Tessalonicenses 4:16, bem como o próprio Messias em Mateus 24:31, usam o mesmo termo para definir a palavra trombeta, salpingue. Portanto, não há base bíblica alguma para supor que possam ser trombetas diferentes. Quando as Escrituras trazem as expressões o sétimo anjo tocou a sua trombeta, trombeta de Deus, e última trombeta, de maneira alguma se refere a trombetas diferentes, onde uma é do sétimo anjo, a outra de Deus e a outra é a última. Não é isso que as Escrituras nos dizem. Elas estão claramente nos ensinando que as trombetas partem de Deus, que partem da ordem de Deus, que partem da vontade de Deus. É isso que significa. Deus é a origem de todas as coisas e o autor das Escrituras. E não é porque uma diz que é a sétima trombeta, a outra é a última trombeta, e a outra diz que porque é a trombeta de Deus, que são trombetas diferentes. Significa apenas que elas partem de Deus. Partem da ordem de Deus e da vontade de Deus. Para concluir a questão das trombetas, deixarei aqui uma última passagem sobre esse tema, para que você possa pensar por conta própria, tirar suas próprias conclusões e ver se esta trombeta mencionada na passagem que será citada é uma trombeta diferente que será tocada em algum outro evento da história, que terá um outro propósito, ou se é a mesma trombeta definida anteriormente como a trombeta que será tocada para a ressurreição dos justos e arrebatamento da igreja. Em Mateus 24, verso 29 a 31, o Senhor Jesus, logo depois de contar toda a grande tribulação, diz: logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Nada de secreto aqui até agora. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos ao arrebatamento aí, dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. E então, que trombeta é esta de Mateus 24:31? A mesma de 1 Coríntios 15:52 e 1 Tessalonicenses 4:16, e também a mesma de Apocalipse 11:15, ou outra? A passagem abordada é muito clara. O Senhor é objetivo ao afirmar que Ele virá após a aflição naqueles dias. A passagem é clara como o dia, mas o pré-tribulacionista e a sua forma oblíqua e errônea de interpretar apontará um grande dedo e dirá: está vendo aqui, seu herege? Esta é a segunda etapa da vinda do Senhor. Mas isso vai contra todas as regras de interpretação e de hermenêutica. Não há nenhum elemento no texto que indique que esta seria uma suposta terceira vinda do Senhor à Terra. Quem faz isso, remetendo valores estranhos ao texto, busca apenas enquadrar a sua própria teologia na Bíblia, ao invés de deixar a Bíblia tracejar o seu posicionamento teológico. Devemos deixar as Escrituras delinearem nosso posicionamento escatológico, ao invés de encaixarmos nossa própria escatologia no que revela claramente a Escritura. Muito mais desonestidade intelectual é alguém não ter conhecimento de determinado assunto, mas mesmo assim fazer-se passar por entendido. Creio que num debate saudável entre cristãos, o que deve prevalecer é a humildade, inclusive para se reconhecer quando não se tem domínio de determinado assunto. Se considerássemos as passagens do arrebatamento de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17 e 1 Coríntios 15, 50 a 55, como sendo um evento separado das passagens da segunda vinda de Daniel 7, 13 e 14, Mateus 24, 29 a 31, Marcos 13, 24 a 27, Apocalipse 11 e 15 e Apocalipse 20, versos 4 a 6, como fazem os pré-tribulacionistas, teríamos grandes problemas cronológicos. Primeiro, tal cronologia teria a primeira trombeta de Apocalipse 11, 15 e Mateus 24, 31, sendo tocada depois da última trombeta de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 1 Coríntios 15, 52.
Segundo, tal cronologia também significaria que a ressurreição geral dos justos em 1 Tessalonicenses 4,16 e 1 Coríntios 15:52 aconteceria antes da primeira ressurreição de Apocalipse 24:6, o que é um absurdo. E terceiro, o evento do arrebatamento é claramente algo que Mateus 24, verso 29 diz ocorrer imediatamente após a tribulação daqueles dias. Então, você vê a absurda discrepância entre o pré-tribulacionismo e o que as Escrituras ensinam quanto à ressurreição, a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento e as trombetas também. Esse foi o vídeo 3, o capítulo 4, e no capítulo 5 eu vou abordar sobre a iminência. A doutrina da iminência. Será que Jesus Cristo, a volta de Cristo, pode acontecer a qualquer momento? Vamos abordar este tema no próximo vídeo. Todos os versículos que falam sobre isso, sobre a volta dele, pode ser a qualquer momento. Você já viu aqueles filmes heréticos deixados para trás, onde as pessoas do nada são arrebatadas, ficam só as roupas na terra, os aviões estão voando, e quando vê o piloto é arrebatado, e o avião cai e mata todas as pessoas. Os carros batem, porque o motorista foi arrebatado. Será que Jesus Cristo vai vir a qualquer momento? Alguma coisa não tem que acontecer antes disso para ele voltar? E o arrebatamento acontecer? Vamos ver muitas coisas também no próximo capítulo. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para você poder receber os vídeos, porque mesmo assim eu acho que talvez você não receba. O canal está beirando a 40 mil inscritos. 40 mil inscritos. E esses 40 mil inscritos não estão recebendo as notificações de que o canal está postando novos vídeos. Então ative a notificação, fique ligado nos vídeos que eu estarei postando posteriormente, se Deus quiser, se assim Deus quiser. Amém? Peço oração pela minha vida e saiba que eu estou orando a todos vocês que acompanham os vídeos e que conversam comigo, também intercedendo aí pela nação, pelo Brasil, pelos eleitos, pelos que crerão, que estão espalhados no mundo todo. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe muito a sua vida. Toda honra e glória seja dada ao Pai, pelo século dos séculos, ao Eterno, ao Altíssimo, ao Soberano, ao Imutável. Amém. E sabemos que o Anticristo se manifestará apenas no início da grande tribulação. Em Apocalipse 19 que Cristo volta para a Terra. O cachorrinho, converta-se, cadelinha. Tinha que começar a latir uma cadela bem nesse momento. Eu mereço. Tem que ter um erro de gravação. Tem que ter. Alguém tem que atrapalhar a gravação. É incrível. Meu Pai do céu, faça esses cachorros, por favor. Acho que deu. Agora passa uma moto. Ai, misericórdia. Eu mereço. Ora, com toda a certeza, mesmo termo para definir a palavra trombeta, salpingue. Portanto,
Meu Deus do céu. Eu mereço. Meu Deus do céu. Portanto, não há base bíblica alguma para supor que possam ser. Portanto, meu Deus, não adianta. Faça alguém dar um osso para aquele cachorro, por favor. Portanto, não há base bíblica alguma para supor que possam ser trombetas diferentes.